Bom, gente, eu também, assim como a avó da Vanessa, eu quero que vocês também me respondam durante essa pequena palestra. Tá bom. Sim. Qual que é o tema de hoje, gente? Você não sabe. Vá e não volte mais a pecar. Bom, vai, não volte, não tornes a pecar. Viu? Foi quase. Quem trouxe Bíblia? Não trouxe, professor. Então pode pegar, não tem problema não. Mas assim, vamos procurar usar essa Bíblia. Mas essa é a sua. A minha Caio, você nem na aula tá. Chispa. desculpa é que minha mãe levou minha Bíblia. Tá bom. Não preciso de outra. O tema de hoje a gente pode aprofundar, ele foi retirado do Evangelho de João, capítulo 8. Então eu vou ler aqui para vocês, para quem está sem Bíblia. A mulher adúltera. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu sobre isso? Perguntavam-lhe isso, a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos. De sorte que Jesus ficou sozinho, com a mulher diante dele. Então, ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação. No texto a gente pode ver que nos apresentado vários pecadores, em especial a mulher. A atenção é centrada para a mulher, porque naquela época, assim, hoje nem tanto é que as nossas músicas relatam bem isso, né? Essa questão da traição, do adultério, parece que hoje isso já ficou uma coisa natural. E a gente tem que ir contra isso. Mas naquela época, a questão do adultério era algo assim de grande espanto para todo mundo, né? Tanto é que eram apedrejadas as mulheres. De acordo com os doutores da lei, essa era até segunda ordem, era isso que tinha que ser feito com as mulheres. Mas a gente tem que se situar na cena. Qualquer evangelho que a gente lê, qualquer passagem bíblica, é muito importante, muito significante que a gente entre na cena. Se imagine lá. Quem seria você nessa cena? Eu, Aninha, com certeza seria mais um dos pecadores que estavam ali julgando aquela mulher. E eu fico imaginando como Jesus estava vestido. Como ele teve essa reação durante essa situação, né? Como ele reagiu? Quais eram os olhares? Para quem ele olhava naquele momento? E o que mais mexe comigo? O que Jesus escrevia na terra? E aqui relata duas vezes, foram dois momentos que ele coloca. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Aí os fariseus estavam insistindo para saber o que era, né? E tudo, aí ele respondeu: seja o primeiro a tirar a pedra, quem estiver sem pecado. E depois ele volta, inclinando-se novamente, escrevia na terra. É necessário, como eu disse, além da gente se situar nos evangelhos, é muito interessante a gente parar e refletir. E além do que está escrito aqui para nós.
e principalmente assemelhar um pouco disso à nossa vivência. E o que eu pude assim, anotar sobre esse evangelho, que eu pude escrever, é que Jesus ele tinha acabado de sair de um momento de oração e já foi para ensinar, e já foi para evangelizar. E será que a gente é assim, quando a gente acaba de sair do momento de oração? Será que a gente quer passar isso para as outras pessoas? Ou será que nós nos prendemos apenas a colocar aquilo semelhante à nossa vida, ao nosso dia a dia? Nossa, realmente, eu estou pecando assim como ele, eu estou julgando, então eu tenho que mudar essa minha conduta. Ou a gente está buscando evangelizar? Através das nossas ações, claro, eu sempre deixo isso muito claro, que eu acho que a primeira evangelização é através da nossa vivência. E outra coisa que eu consegui extrair desse evangelho é que quando Jesus apresenta essa frase para as pessoas, quem não tiver pecado seja o primeiro a atirar a pedra. Ele já sabia que todos ali estavam em condição de pecado. Ele não permitiria que alguém atirasse alguma pedra naquela mulher. Ele já tinha consciência de que aquelas pessoas todas estavam em condição de pecado. Ele nos conhece muito bem. Tanto é que ele nem respondeu de primeira. Ele apenas observou e voltou a escrever na terra. Ou seja, aquela atitude dele já era uma resposta para a indagação dos fariseus. Porque a outra reflexão que eu tive é que a atitude dele escrever na terra, tudo que a gente escreve na terra, com o vento, com o tempo, aquilo se apaga, aquilo não fixa. Assim é o nosso pecado. Quando a gente arrepende, primeiro reconhece, procura confessar, procura se arrepender e é absolvido. Assim também foi com o que ele escreveu ali na terra. Aquele gesto dele foi a resposta para os fariseus. Assim é o pecado de vocês. Isso aqui foi o adultério dela. Aquilo ali passa. Vem o sopro, vem o Espírito Santo e leva aquilo. Só que eles não tiveram a capacidade, a sabedoria de reconhecer isso. E se fosse hoje, vocês teriam? Eu teria essa capacidade, esse reconhecimento, essa resposta indireta de Jesus? Outra coisa que eu coloquei também é que eu penso assim que Jesus, ele escrevia ali o que ele já sabia de mim, o que ele já sabia daquelas pessoas. Então ele tem conhecimento do que nós somos, né? Do que a gente é. E a gente não tem tanta sabedoria para poder reconhecer isso, que ele sabe de tudo da gente. A gente que fica querendo se indagar, se perguntar, se questionar o porquê está acontecendo isso na minha vida, por que isso agora? E ele, tão sereno, tão sábio, responde dessa maneira, e a gente é tão direto às vezes, tão curto, tão ríspido. E em todas as passagens, Jesus nunca ofereceu nenhuma resposta pronta e absoluta, nunca. Ele utilizava de outro indivíduo, de alguma história, de alguma parábola. Quantas são as parábolas que nós temos aqui nos evangelhos, né, na Sagrada Escritura? Ou ele respondia o questionamento com outra pergunta, com outro questionamento. Eu estou errada? Não é assim que ele fazia? E nós somos tão... A gente age muito como os doutores da lei. A gente já dá a resposta assim como verdade absoluta. Ninguém questiona. Não, mas eu li isso, é isso. Não é assim, gente. A gente tem que promover essa reflexão nas pessoas. Porque assim elas se descobrem. Esses dias eu ouvi uma coisa interessante. A professora minha disse assim, ela chegou na sala e nós estávamos conversando, uma rodinha de amigas. Eu nem estava conversando muito, eu estava concentrada no texto lá, mas escutando a conversa. Porque mulher é assim, a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Homem não. Mulher é assim, faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Homem não. Homem não consegue conversar no telefone e jogar LOL, né? Não consegue conversar com a namorada e jogar LOL. Não. A gente sabe quando vocês estão jogando. Enfim. E a professora chegou e as meninas estavam, mas aconteceu isso lá em casa, né? E se lamentando de um fato que tinha acontecido na família de uma. Aí a outra, isso aconteceu semana passada. Lá em casa foi muito pior. E a outra, foi isso? Não sei. E assim, eu achei graça que a professora ficou olhando assim, tempão, e ela, meninas, vocês conseguem ouvir o problema uma das outras sem contar os próprios?
Porque vocês já pararam para pensar que você chegou aqui detonado do que estava acontecendo na sua casa. E você vai sair daqui porque a sua amiga está pior que você, porque a outra está quase morrendo, porque... Vocês já pararam para pensar que o que vocês falaram vai ser pior ainda? Vocês vão sair daqui pior do que entraram? Gente, eu fiquei assim... Não é interessante que a gente nunca consegue escutar o problema de alguém sem falar dos nossos? Sem... Que é isso, Caio? Sem deixar a situação ainda pior. A gente está querendo ajudar, mas a gente acaba deixando a situação pior. E a gente tem que aprender muito isso com Jesus, através dos gestos dele, né? Das reações, das respostas que ele utilizava. A gente também deveria usar esse tipo de resposta, ter essa conduta, né, que ele tinha. Outra coisa que eu anotei. Depois dessa reflexão que eu tive no Evangelho, eu procurei ter noção de que, com o tempo, depois que a gente vai se aprofundando assim mais, vai procurando estudar, buscar ler mais, a gente entende que, com o tempo, que as coisas vão fazendo sentido pra gente, né? Mais cedo eu estava até comentando com a Nancy um pouquinho da minha história, mais cedo, de convento, com a Vanessa. Eu olhei pra Nancy e olhei com a Vanessa. Professor é assim, a gente confunde o nome dos alunos tudo. Como que as coisas, depois de muitos anos, fazem sentido, né? Eu falei pra ela, eu era catequista, com 12 anos de idade eu já era catequista na São Francisco, da Sementinha, dos pequenininhos. Era muito novinha. E eu me lembro de ter visto uma imagem, uma vez que eu estava procurando uma atividade para eles, do dia de Domingo de Ramos, que é hoje. Eu vi a imagem de Jesus chegando num cavalo branco. Uma imagem de Jesus chegando num cavalo branco em Jerusalém. Um Jesus muito bonito, um cavalo muito bonito, aquele rabão assim. E eu me lembro de ter utilizado essa atividade, de ter pegado essa atividade e ter feito com os meninos. E de 12 anos, eu estou com 19, os engenheiros aí, as pessoas que é boa de matemática, quantos anos? 7 anos mais ou menos. Que eu fui encontrar com o Padre François semana passada. E ele veio me mostrar que Jesus chega realmente num burrinho em Jerusalém. Não tem nada de cavalo branco, não tem nada desse Jesus, esse rei, né? Chegou o rei. E é tão interessante que 7 anos depois as coisas veio fazer sentido. Eu estou com o livro do Caminho, roubei do Gabriel, tem quanto tempo que eu roubei seu livro? Eu não sei, não lembro. Eu sei que eu filei o livro dele, de José Maria Escrivá. Façam isso, se vocês tiverem conhecidos que não estão usando o livro, podem pegar, tá? Não é pecado. Eu estou falando, não é pecado. Então tá bom, pode usar. Santifica. E lá o Caio também tinha mencionado que na capa é o burrinho, né? Que eu acho que é o maior símbolo da humildade, né? Que Jesus poderia ter. Até porque o povo que estava exaltando Jesus na sua chegada, eles estavam com uma visão um pouco errada desse Jesus que estava chegando. Porque eles tinham presenciado Jesus, vendo Jesus ressuscitar Lázaro de Betânia, né? Então, para eles tinham que realmente exaltar esse Messias. Era o Messias que estava chegando. Só que o Messias, para esse povo, não é realmente bom dia, Balbino, tudo bem? Como você está? Seja bem-vindo à nossa aula. Eles acreditavam que esse Messias seria um Messias mais voltado para a política, né? O Messias que ia salvar eles, né? Um Messias, vou dizer até contemporâneo. Um Messias que ia salvar ali a situação momentânea, temporal. Um Messias temporal para eles. O Messias, rei do povo, rei desse mundo. E Jesus chega realmente num jumentinho, nesse burrinho, como esse símbolo de humildade, para mostrar para eles que ele não é o rei desse mundo. Né? Jesus, ele, com extrema humildade, com extrema simplicidade, ele nos mostra isso, que ele veio para cá para fazer a diferença não no hoje, no depois. E é esse mesmo povo que o exalta, é o povo que vai o crucificar, que vai o condenar, que não vai o compreender, que não vai refletir, que não vai
realmente aprofundar no que Jesus falava. Será que realmente os fariseus ouviam o que Jesus falava? Essas respostas, será que realmente eles entendiam o que Jesus estava dizendo para eles ali naquele momento? Isso aqui foi direto, o que ele disse. Para a mulher, que ele convida ela a mudar de vida. E eu queria muito ter trocado um papo com essa mulher. Como será que foi a vida dela depois de uma resposta, de um livramento desse como foi o dela? Quantas mulheres não tinham sido apedrejadas antes? E por que não os homens? Não vamos entrar nisso agora. Mas, realmente, será que eles realmente entenderam isso que Jesus disse? Que não era só para eles deixarem de julgar aquela mulher. Era relacionado a todos os outros pecados. Eu selecionei aqui também no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 12, versículo 22 a 23. Jesus voltou-se então para seus discípulos. Portanto vos digo, não andeis preocupados com a vossa vida pelo que haveis de comer, nem com o vosso corpo pelo que haveis de vestir. Presta atenção nisso. A vida, matéria de prova, a vida vale mais do que o sustento e o corpo mais do que as vestes. A vida vale mais do que o sustento e o corpo mais do que as vestes. E assim como o Caio disse hoje no grupo, hoje inicia a semana considerada mais significante, de maior relevância para a liturgia da nossa igreja, né? E será que realmente a gente está dando essa devida importância à vida e ao corpo? Eu penso assim que a Semana Santa, a Quaresma, ela é muito além do que a gente viveu até hoje, sabe? A gente aprende todos os anos um pouquinho. Todos os dias a gente está aprendendo um pouco, né? Lendo, buscando, né? Procurando entender. Mas, olha só, através dessa imagem, desse burrinho, tanto de coisa que a gente consegue extrair, o tanto de coisa que a gente consegue tirar. E não é de hoje. José Maria Escrivá falava disso, São Tomás de Aquino falava disso. E quem são esses caras? Quão são importantes para nós, para a nossa igreja? Ontem eu estava comentando com o meu padrinho. Não sou eu. É porque ele estava na conversa. Tá bom, porque padrinho não pode casar. Não, ele estava na conversa. E aí, ele falando que ele quase virou padre. E que a filosofia que se estuda para virar padre, ela é totalmente baseada em São Tomás de Aquino, né? Não vou dizer totalmente porque eu não tenho conhecimento, mas ela é muito, né, tomada como base, respalda muito nas palavras de São Tomás de Aquino. É 100%. Eu não vou falar, não vou afirmar porque eu não sei, não procurei saber, e é um relato que eu escutei ontem ainda, né? E ele diz que é 100% voltada para São Tomás. E perdi o que eu ia falar. Pois é. E ele falou assim, e o que a gente vive assim na nossa igreja tem muitos respaldos dele. Aí eu falei para ele assim, mas o senhor já tinha ouvido falar dele antes de entrar para o seminário? E ele, não. E nem de São José Maria Escrivá. Eu fui saber de São José Maria Escrivá tem pouco tempo. Acredito que vocês também. Então, assim, é justamente essa falta, essa falha, né, de nós católicos buscarmos estudar mais. Quantos relatos nós não temos aí de protestantes, ex-protestantes que viraram, tem como se converter, mas que hoje são católicos, por justamente procurarem estudar mais. Só que isso é um grande desafio, porque a nossa igreja, ela ainda tem uma grande falha, que é de não ser tão próxima ao fiel. E ser muito falha em algumas escolhas. Vou me pronunciar agora, me posicionar a um lado contrário, que eu sei que eu vou ter apoio aqui nessa sala, que é contra a campanha o tema da campanha da fraternidade desse ano, que eu acredito assim, que não é a causa necessária que nós estamos vivendo hoje. Lógico, é necessário maior atenção a esse tema. Qual que é o tema, gente? Exatamente. É necessário ter atenção
um pouco de atenção voltada a isso, mas será que realmente hoje a nossa carência na nossa igreja é isso? Esse mesmo padrinho, ele falou para mim assim, o triste é que assim, a gente discutia muito isso nas nossas aulas. Ele falou muito do Emanuel Pestana, que ele tinha muito essa discussão com ele que era o diretor espiritual dele. Ele tinha muita discussão a respeito assim, do padre. Se eu não for na missa aqui hoje, o padre não vai sentir minha falta. Até porque ele não sabe nem o meu nome. O pastor não. O pastor ele vai chegar, uai Vanessa, por que você não foi no culto terça-feira? Sei, o marido lá, o Play 5, como é que tá os filhos? Sabe falar o nome dos 5 filhos que os meninos têm. Sabe? Entender? Não levou o dízimo? Entende? Agora, se você deixar de ir em determinada igreja, eles nem vão notar. Então, eu acredito que às vezes falta um pouco dessa proximidade, essa preocupação de como está o fiel católico hoje, como está a nossa igreja hoje. Porque nós somos a igreja. Não tem igreja sem nós. Não existe. E eu acho que essa era a preocupação também, uma das preocupações de Jesus. Como Jesus era próximo de nós. Ele estava lá, junto com o povo. Na simplicidade, na humildade, no pouco, no ordinário, no pequeno. E um dos grandes problemas que nós também enfrentamos hoje é essa questão do extraordinário, das pessoas estarem sempre buscando a santidade através do extraordinário, Acho que não é por aí. A gente tem que começar aí do pouco, é lá de baixo. Eu marquei também que parece que tudo que acontece tudo tem uma ligação. Como eu disse, as coisas vão fazendo sentido com o tempo, né? E em Lucas também, capítulo 18, na qual ele vai falando daqueles 2 fiéis, que um orava em pé e outro não, e por fim ele finaliza com aquela frase que todo mundo conhece. Todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. E foi o que aconteceu com ele. Ele chegou sendo exaltado, e é interessante a gente pensar também que a entrada de Jesus foi um prelúdio para o sofrimento que ele ia ter. Prelúdio foram os primeiros passos para o que Jesus viria a sofrer ali. E tanto é que ele não chega sorrindo, né? Ele chega em cima de um burrinho, ele não estava esperando nenhuma exaltação ali. Ele chegou na humildade para só depois ser exaltado. E a pergunta que eu faço para vocês, não é só uma pergunta reflexiva, eu quero resposta, como tem sido a sua visão até hoje dessa Semana Santa, desse Domingo de Ramos? Porque para mim, quando eu era criança, era só a missa que tinha o matinho. Para mim sempre foi aquilo. E que não podia jogar o matinho fora, que o ramo tinha que ficar guardado em casa. E hoje, com todo o conhecimento que eu espero, graças a Deus, porque como diz o padre Flávio, o povo santo dessa igreja, tenho certeza que estão lendo, né? Estão buscando aprender. Tenho certeza que vocês sabem de tudo aqui. Qual a visão que vocês têm hoje a respeito dessa chegada de Jesus, a respeito dessa misericórdia que Jesus promove, né? Nos procura desenvolver na gente? Como hoje essa visão mudou, essa visão se mantém igual a que vocês tinham antigamente? Como é que é? Balbino? Tá bom. Gabriel? Não vai limitar a resposta do colega. Outro sinônimo, Maurício, vai. A forma como ele chega também, eu sempre encarei o Evangelho como um caminho também. Então, a gente, quando começa a ler, a gente começa a caminhar com Jesus nesses momentos. E essa entrada dele é como se fosse assim, era para acontecer e você não pode contornar essa situação, já sabe qual vai ser o final, ele já sabia desde o princípio. Então, é encarar aquilo que é a grande obra. Então, é ter coragem. Então, eu encaro dessa forma. E para mim, a Semana Santa, se você me perguntasse há um ano atrás, eu não saberia nem
1% do que eu sei hoje. E eu, pra falar a verdade, nunca participei da Semana Santa. Feriado. Eu já tenho 25 anos de católico. Olha isso. Então, acredito que é uma grande falha minha. E não só sua, né? E não que eu tenha que falar assim, foi culpa do meu padre de não ter me... foi culpa da minha catequese, a culpa foi minha. Tinha que ter procurado isso. Porque eu lembro de muitas vezes que eu tive dúvida e eu não busquei. Eu tentei tirar da minha cabeça. E a resposta estava ali na Bíblia, estava em alguém, estava no padre. E eu não vou. Anazinha. Bem, meu episódio é totalmente diferente. Eu também tive essa mesma questão que você de ser a missa do que grandes caminhos. Eu levei eles pra casa. Mas hoje não, eu tenho uma outra visão, principalmente da Semana Santa, que eu não encarava a Semana Santa na seriedade que eu encaro hoje. Tipo assim, participando de todos os momentos, com os dias. Hoje eu sei da importância disso. E nesse evangelho, principalmente, a gente vê a abertura da semana e, tipo assim, Jesus sabia do momento da morte dele. Sabia. Ele chegou sabendo de tudo que ele iria sofrer. Então você vê, tipo, a humildade e tudo que ele representa, né, pra gente fazer. Sim. Maria? Então, eu também sei que eu tenho muito que aprender, tenho muito que ler, que viver. Assim como você, Ana, eu pensava na missa mais longa A vigília, sábado, né, gente? Vamos nos preparar. e via minha mãe guardando o ano inteiro, me entendia. E hoje, assim, eu vejo a Semana Santa não só como um momento de não comer carne, mas de misericórdia, de renúncia para alcançar nosso perdão, que é o mínimo que a gente faz comparado ao que Jesus fez por nós. Então, para mim é isso, é renúncia para alcançar a misericórdia. Anicinha. Então, Semana Santa pra mim era a semana mais legal, porque era a semana que tinha um feriado bem grandão. Sério, pra mim realmente era feriado, era dia de ficar com a amiga, sei lá, fazer qualquer coisa que eu gostasse, mas é aos poucos mesmo que a gente vai aprendendo e vendo. Hoje mesmo na missa eu estava pensando, eu acho que o sentido maior é cada momento da missa, cada momento que você está vivendo ali, você começar a pensar naquelas cenas, né? Se situar lá, como eu disse. Sabe, hoje na missa eu estava pensando na missa, mas me lembrando lá de cenas de filmes que eu já vi. Então assim, você começa a ter um sentido maior ali nas coisas. João? Tá refletindo? Ah, então tá bom. Aí daqui a pouco junto os três aqui e vem falar aqui na frente pra tia, tá? Pois é, agora em volta. Não, Cleicinho. É o grupo dos homens? Não, desculpa, Maurício. Eu nunca vivi uma Semana Santa porque eu era totalmente mundano, né? Eu acho que essa vai ser a primeira vez que eu realmente vou ver. É um momento assim, de oração, muita oração, bastante conversão. E realmente mostra, né, que Jesus tinha tudo para estar ali, como chegar ali todo exaltado ali, todo o cara. Cheguei! Mas não, Jesus chega todo humilde, como realmente o Padre está sempre fala, né, que Jesus ali, que é um exemplo assim, de humildade, de chegar de toda maneira, mas não, Jesus preferiu chegar humilde e sabendo por tudo que passando naquele momento, né. E eu acho que é uma semana para a gente pensar sobre a nossa vida, sobre como a gente tem vivido, o que a gente tem buscado, praticado. E é isso aí. Obrigada, Cleicinho, sim mesmo. Suas expectativas estão muito boas, então, para essa Semana Santa. Primeira Semana Santa vivida. Aninha do Pedro. Minha mãe sempre incentivou a gente a viver a Semana Santa. Minha mãe sempre levou a gente na missa. Eu lembro quando eu era pequenininha, a missa zoava com era a morte, porque era muito demorada. Nossa, sábado. E ela falava, tem que ir na missa.
não pode faltar. Aí ela sentava, explicava, ela sempre trouxe a gente nas via sacra, encenação, na sexta-feira à tarde, para explicar o que estava acontecendo. Então, assim, eu sempre fui muito bem situada do que estava acontecendo. Mas, assim, o ano passado eu comecei a participar das missões humanitárias que são realmente na Semana Santa. E aí eu fui e falei, nossa, mas como assim? Eu estava trabalhando na Semana Santa e Jesus morrendo e eu lá trabalhando. E aí o criador das missões, o nome dele é Nem, eu fui e perguntei pra ele, falei, mas por que Nem na Semana Santa? Aí ele falou assim, que toda vez que a gente atender alguém, a gente lembra do que Jesus está sofrendo. Porque é um jeito de ir curando as chagas aos poucos. E a gente tem os momentos de não comer carne na sexta-feira, de parar o atendimento. Os sacrifícios, né? Assim. Às 3 da tarde. Mas aí assim, aí eu comecei a refletir, mas igual, esse ano, parece que eu tô com um momento assim, de intimidade tão grande que parece assim que eu vou essa semana todo dia na casa da senhora, tomar um cafezinho e falar, vai dar certo. Olha calma, só. entendeu? É uma coisa tão Pura, sua. É tão íntimo que eu tô assim, sabe? Não sei explicar. É tão bom sentir uma coisa assim que. Sei lá, parece assim que eu não tô. Não é que eu não tô triste, mas eu não. Porque não sei falar assim, Jesus morreu porque você pecou, porque a mamãe pecou, por isso que Jesus morreu, não sei o quê. Aí eu pensava, nossa, Jesus morreu e morreu. Por minha causa. Por minha causa, ai meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo. Mas assim, aí hoje eu vejo com outros olhos, eu falo assim, eu sei que ele vai morrer, eu sei que ele vai sofrer, eu sei que ele vai ressuscitar, então eu tenho que cuidar, eu tenho que ficar com Nossa Senhora, eu tenho que ficar com João aos pés da cruz, eu tenho que estar, sabe? É uma visão, é um ângulo diferente. Não é quer dizer, não sofrer com Jesus, mas é assim, sei lá, é um ângulo diferente de estar vivendo a Semana Santa. Obrigada, Aninha. Gente, eu acredito assim que a partir de todos esses relatos de vocês e do grupo que não quis pronunciar, Natália, agorinha é sua vez de falar, tá bom? Vou falar sim, eu vou te falar o contexto e você fala. A Aninha disse que quando ela era pequena, né, a mãe dela falava assim, Jesus morreu por você, morreu por mim, minha culpa. Sabe aquela parte que a gente tem que ir na missa, que a gente tem que falar crucifica-o, crucifica-o? Quando eu era pequenininha, eu tampava a boca. Eu falava, não vou falar isso, não quero que ele não vai ser crucificado. A gente fica querendo reverter. Assim, quando você é inocente, não tem conhecimento, você quer reverter aquela situação. Ainda mais que minha mãe chorava tanto. Olha aí, tá vendo? Via sacra também, não tem como chorar. Assim, pode ter sangue nenhum, assim, daquele algodão, e ela chora até ali. Desse não, é a cara dela. E aí eu veio, parece que eu via e eu me sentia mais culpada. Então, meu Deus, ele tá morrendo de minha causa. Minha mãe tá chorando. E é assim, quando a gente é mais novo, assim, é uma pureza tão grande. Quem tem primo, irmão pequeno em casa sabe como eles são. Boa tarde, Júnior, tudo bem? Boa tarde. Gente, bate palma, esse casal é 10, bate palma. Não, o importante é ter chegado. A Karen já sabe, olha lá. Mate a câmera! Por favor! A câmera é a sua vida. A câmera é igual a vida. A câmera não parece jeito. Bom, como eu sou uma boa professora, eu vou retomar o conteúdo da prova, tá, Júnior? Só pra você não zerar. Tô brincando, gente. É só assim, a gente tá tendo uma discussão leve, não é um debate assim acirrado, é uma brincadeira, é uma discussão leve. Do tema é vá e não tornes a pecar novamente, é do Evangelho de João, no qual ele está falando da mulher adúltera. Vamos ler de novo, só para ficar fixo? Vamos. Tá bom, então vamos. Alguém quer ler, que não seja o Gabriel? Tá bom, eu vou ler. Em alto e bom. Vamos lá.
Ó, João capítulo 8, depois vocês leem de novo. Dirige... Tô brincando, desculpa. É que os pontos me irritam. Você tá arrastando a cadeira? Santifica, né? Santifica. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Lembra disso? Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo essa mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu sobre isso? Perguntavam-lhe isso, a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando, um por um, até o último, a começar pelos mais idosos. De sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então, ele ergueu-se e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra para nossa salvação. Olha para você ver. É a terceira vez que eu leio hoje. Eu consegui tirar outra coisa, além daquela que eu disse para vocês. Saindo um por um, a começar pelos mais idosos. Por que será que os mais idosos foram saindo primeiro? Acúmulo de pecado. Acúmulo de pecado? Ou será que seria a pequenez da sabedoria que eles já tinham ali, né? As experiências que eles já tinham ali. Segunda coisa que eu consegui tirar dessa terceira leitura. Jesus questiona ela. Mesmo sabendo que todos já tinham saído, ele ainda pergunta: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ele viu eles saindo. Sabia que não estavam mais ali. Mas ele queria ouvir da boca dela que ninguém ali tinha condenado. E meninos que chegaram depois, a gente conseguiu tirar muita reflexão desse evangelho, muita coisa. A começar que a gente tem que se situar nele. Quem seria a Karine nesse evangelho? Quem seria o José? Quem seria a Natália? Quem seria o Júnior? José e Júnior aqui no mesmo? Não, pois é, os dois ali. Eu falei que eu, Aninha, com certeza seria mais um dos que estavam ali para apedrejar ela. E outra coisa que a gente conseguiu tirar muito disso é que Jesus nunca oferecia respostas prontas, verdades absolutas. Porque os fariseus estavam ali, indagando ele, né, querendo acusar ele. E ele, na humildade extrema dele, estava ali agachado, escrevendo na areia, escrevendo na terra. E são 2 vezes esse relato, que ele estava realmente ali escrevendo na terra. Então ele já sabia daquilo, ele não queria dar muito assunto, né? Ele queria que eles prestassem atenção, que a resposta já estava ali naquela atitude dele de escrever na terra. Mas eles insistiram e perguntaram novamente. E ele responde o questionamento com outra pergunta. Quem aí estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E o mais interessante é que Jesus já sabia que eles ali estavam sem pecado. Por isso que ele permitiu que eles atirassem a primeira pedra. Porque ninguém ali ia atirar. Porque todos ali estavam em condição de pecado. Quão sábio e ao mesmo tempo quão humilde é Jesus. E nós trabalhamos um pouco essa humildade dele através de hoje ser domingo de Ramos e ele ter dado a sua entrada, a sua aparição em Jerusalém montado em um burrinho, em um jumentinho. E o jumento para nós é o símbolo da humildade, né?
É um bicho ali que não tem nada a oferecer senão o trabalho. E é feinho, né? É pequenininho, é uma coisinha assim, né? E eu comentei com eles que quando eu era catequista na São Francisco, eu trabalhei uma vez uma atividade, eu procurei uma imagem na qual Jesus tivesse chegado de um jeito melhor, porque para mim Jesus era o rei desse mundo. Assim como para o povo que recebeu ele com esses raminhos, né? Hosana, o rei das alturas, rei das alturas. Hosana nas alturas, ao rei que está chegando, né? Exaltando Jesus ali com os... Fala, Maurício. Maurício, Gabriel, por que vocês não demonstram aqui? Um é o burrinho, o outro é Jesus, alguém... Não? Tá bom. Esse mesmo povo que recebe Jesus dessa forma tão, né, assim, extraordinária, essa forma esplêndida, chegou o rei, Jesus chegou, é tetra, todo mundo feliz ali, é o mesmo povo que vai e crucifica ele, é o mesmo povo que vai e não compreende que Jesus não é o rei desse mundo. Eu peguei uma parte de um artigo da Canção Nova que eu li, relatando realmente essa contradição desse Messias que esse povo via. Que ele achava que ele era um Messias, mas na verdade Jesus era outro Messias. E ele estava provando isso desde quanto tempo? Só por eles terem visto Jesus ressuscitar Lázaro, quem foi na missa domingo passado? Muito bom. E o evangelho falava sobre o quê? Quem foi? Isso, tá vendo? A Natália vai ganhar 1 ponto na prova. Não tá de recuperação mais. Aí todo mundo faz xingou a mãe. Vocês estão estranhando porque eu tô gravando uns takes assim, porque nós vamos fazer um vídeo especial depois. Não estranha não, age naturalmente. Aí depois ele colocou filme ou age naturalmente? Naturalmente, mas bem naturalmente. Bom, e que fala dessa contradição do que o povo viu, porque o povo tinha visto Jesus ressuscitar Lázaro de Betânia. Então, para eles, realmente era o Messias que veio para salvar, que veio para a salvação deles, né? Só que aí ele via que, entretanto, esse mesmo povo acreditava que Cristo fosse o Messias político, libertador social, que fosse arrancar Israel das garras de Roma e devolver-lhe o apogeu dos tempos de Salomão. E para deixar claro a este povo que ele não era um Messias temporal e político, um libertador efêmero, mas o grande libertador do pecado, que é a raiz de todos os males. Então o Senhor entra na grande Jerusalém montado num burrinho. Então, assim como o Padre François faz coleção de burrinhos, eu recomendo vocês também a fazer, mas não precisa ser concreto, mas que seja de uma forma abstrata. Que vocês tenham um pouco desse burrinho com vocês, dessa humildade. Eu sempre bati muito nessa tecla da humildade, que eu acho que é uma das maiores virtudes. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar alguma coisa, eu sempre vou falar da questão da humildade. Que você não precisa falar nada, gente. Através da sua chegada aqui, de um boa tarde que você oferece para alguém, de um olhar que você vai direcionar para alguma pessoa, se for com humildade, se for puro, assim como Maria era, você não precisa falar mais nada. São Francisco, né, Caio? Se eu estiver errado, me corrige, que diz que para evangelizar, se necessário, utilize as palavras? Sim, senhora. Se necessário, utilizem palavras, gente. Vamos fazer isso ser real. Sair daqui só da sala, do grupo, só da igreja, ali, da capela. Faça isso em casa. Padre Samuel, uma vez eu assisti a missa dele, sem querer assistir, né? Por ocasião ali, eu estava esperando uma direção espiritual com o Padre François e, como todo mundo que acho que sabe, demora demais. A Vanessinha era uma que estava lá enrolando minha vida dentro lá, falando. Rapidinho, meia hora. E aí, começou até a missa lá. Não, vamos assistir a missa, né? Estamos lá, vamos assistir. Eu achei muito, muito interessante o que ele disse, que eu fui falar da Vanessa, eu esqueci agora, mas eu vou lembrar. Era humildade, não... Fácil, lembrei. Mas antes eu estava falando de outra coisa. Não. Estava arrastando cadeira no começo da aula. Ele falando da questão... Quando ele foi falar do evangelho dele, ele falou assim que
é muito fácil, é porque eu falei que é pra gente sair daqui da sala, né, sair da igreja, é muito fácil a gente amar essa pessoa que tá aí do seu lado. Não, vocês dois não. É muito fácil, vocês também não. Aqui, ó. É muito fácil você amar a Natália. É muito fácil a Natália amar o Caio. É muito fácil o Caio amar o João Paulo. Muito fácil você amar, ele falou assim, é muito fácil você amar as pessoas que estão aí do lado do banco da igreja, porque as pessoas estavam muito afastadas. Você via que as pessoas, não era muita família ali, eram pessoas diferentes. Então ele quis dizer isso, é muito fácil você amar a pessoa que você não conhece, que você não tem convivência. Aquela pessoa que não tem nada, que tipo assim, que não tem nenhuma ligação tão forte assim na sua vida, que você não conhece a essência dela. É muito fácil. Agora eu quero ver você amar aquele que está lá na sua casa, eu quero ver você amar aquela pessoa assim que realmente tem e não tem muita utilidade na sua vida. Ao mesmo tempo que tem e não tem, te traz muito problema. Aquela que é seu inimigo. Aquela que você... Exatamente, aquela que você considera seu inimigo. Né? E hoje a gente escuta muito disso em música, em fotos, né, por aí. Ah, não sei o que lá para as inimigas. Ah, não sei o que lá para os inimigos, não é verdade? E quem é esse inimigo? Eu acredito que às vezes... Muitas das vezes, nós mesmos somos os próprios inimigos da gente. Sabe? Em alguma passagem da Bíblia, não me lembro qual, que fala que se seu olho te leva a pecar, arranca-o. E eu acredito que os nossos olhos hoje em dia, meu Deus, eles estão sendo o maior pivô daí, né? Desse pecado, né? Dos nossos pecados. A língua, então, nem se fala, é campeã. Ela já é, não tem como bater, é tipo o Barcelona, né, gente? É o melhor, tá lá, né? Caio, me dá um crédito aí. Então, não, Palmeiras, assim, a gente tem que entrar na discussão da questão do Mundial. Então, acho que isso vai levar muito tempo, muita aula, né? Então, quem sabe mais pra frente, né? Isso aí não vem ao caso, né, Caio? Ou Balbino, até confundiu o nome. Vocês me fazem fugir demais do foco, que é isso? Nossa! Tá complicada essa turma, viu? Esse ano peguei uma turma difícil. Ainda bem que chegou os novatos aí, que pode ajudar, pode salvar. Sempre é assim em sala de aula, já viu? A professora puxa saco dos novatos, que tá lá antes querendo ter um créditozinho, enfim. Então, eu acredito muito nisso e eu quero muito que vocês também vivam a Semana Santa de vocês, que se inicia hoje, de uma maneira mais sincera, mais séria. E que vocês procurem realmente estudar um pouco mais, para que quando chegar alguma indagação, algum questionamento, não vai sair da sua cabeça. Você não vai conseguir responder isso sozinho. E muitos de nós fazemos isso às vezes. A gente quer procurar resposta por nós mesmos. Mas se você não teve até agora, por que você vai, do nada vai ter? Procure realmente estudar, procure realmente... Quantos são os autores que nós temos aí hoje, né? Para nos auxiliar nisso. E quantos foram os santos que permitiram viver, passar a vida toda fazendo isso aqui na Terra. Quem reza aí o terço de Santa Teresinha, ou a novena, ou já leu algum texto ou algo parecido, percebe que ela bate muito na questão de fazer o bem, fazer o céu, ela queria viver o céu dela aqui na Terra, fazendo o bem sobre a Terra. Por que não nós procurarmos fazer isso também? Com um pouco, através do pouco. E a exemplo dessa mulher, que Jesus convida ela a viver uma nova vida. Vá e não tornes a pecar. Eu não te condeno. Se eles não condenaram, por que Jesus iria condenar? Outra reflexão. Jesus se coloca como um de nós. E quem é Jesus perto de nós, gente? Quem é a Aninha perto de... Quem é a Aninha? Não, e o pior de tudo, São Luís Grignon, Montfort, não sei muito bem falar esses nomes, é difícil, não sei pra que esses nomes. Ele coloca no tratado, quem não consagrou, aconselho, gente, muito bom. Procurar ler mais, estudar um pouco mais sobre a vida de Maria, muito interessante. Não é uma mulher qualquer, longe disso. Nossa, que mulher. E ele coloca que Maria, que santo que falou, gente, que Maria era um átomo, perto, né? Tá no tratado, que Maria é menor que um átomo, quando comparado a Deus. Se Maria é um átomo, menor que um átomo comparado a Deus, quem sou eu? Não, e aí você pensa nos santos. Santo Agostinho, São Francisco de Assis,
Santa Teresa d'Ávila, tantos santos, o que nós estudamos, São José Maria, São João Paulo II, Padre Pio. Gente, quem é a Aninha? Quem é o João Paulo? Quem é o Bobinho? É uma insignificância tão grande, mas que dá um gás, assim, uma alegria tão grande quando a gente também volta o nosso olhar e vê que a gente está realmente, às vezes, entendendo quando algum colega da faculdade ou alguém do trabalho chega para você e te faz algum questionamento da igreja, você sabe responder e você tem argumento, é tão gratificante. E principalmente quando você sabe, através da ironia e do bom humor, como responder. E hoje, mais cedo, o Caio estava comentando com a gente, né, Vanessa, que é tão ruim, às vezes, quando você está na igreja, aí chega uma irmã, alguém, uma freira que está lá, ou alguém da igreja, assim, da igreja está com aquela cara feia, parece que com o olho já fica te julgando, porque você está de mão dada com seu namorado, porque você está com uma roupa que está rasgada, porque você está com um decote, por qualquer motivo. Algumas pessoas que estão há muito tempo dentro da igreja, elas têm, às vezes, um olhar, uma visão muito equivocada, né, da nossa geração. E a gente tem que mudar isso. Por mais que seu dia esteja muito difícil, por mais que esteja muito complicado de você sair de casa para poder fazer algo para Deus, por experiência, gente, faça, vale a pena. Hoje eu saí de casa, estava tendo um evento lá, um churrasco. Churrasco não, né, Biel? Era um frango caipira, feijoada, lasanha. E tinha muita gente lá em casa, muita gente, porque era aniversário da minha mãe e da minha irmã. E lá em casa é tipo festa de cigano, é 4 dias de festa, assim, sabe? O aniversário delas foram sexta. É desse jeito, aí sobra coisa e vai emendando, aí sobrou... Sobrou? Então volta amanhã. Sobrou... É porque tá gravando, não posso falar. Aí sobrou, aí se for pra lá. Aí sobra comida, aí vai só emendando, então... E pra mim sair de lá... Não é fácil, assim, não por mim, eu falo pelos outros. Por mim também, né? Sua família inteira tá lá. Enfim. E aí, olha, onde você vai? Eu vou ali na igreja. Hora dessa? É, porque vai ter uma reunião, um encontro que a gente tá querendo fazer. Ah, é trem de jovem, né? É sim. Tchau, com Deus. E eu fui pedir bênção para meu pai e ele com a cara assim, muito boa. É tipo isso. Será que tem tanta oração assim? E é muito ruim, sabe? Às vezes você sai assim, meu Deus, é pro Senhor. E por quê? Né? É muito difícil às vezes, sabe? Quando a gente para pensar nessas coisas. Caio comentando com a gente que ele tá tão cansado, que é muita coisa, Mas vale a pena, gente. O sentimento que eu tô tendo aqui agora, de estar passando isso pra vocês, eu acho que não tem pagamento, sabe? Meu pai podia ter feito a cara que fosse, falado o que fosse. As pessoas que estivessem lá também poderiam estar me julgando até agora. Podem estar, né? Por que não? Mas eu acredito que o secreto que só Deus vê vai ter recompensa que só Ele vai poder nos dar. Então, não seja como os hipócritas, né, da época lá de Jesus. Assim como tem muito hoje no nosso dia a dia. Procurem realmente viver para Deus, mas viver para Ele e não para os outros. Quem tem Instagram aí, Facebook, essas coisas, tem uma imagem que está passando, repercutindo, o pessoal está usando como legenda, seja uma pessoa boa, mas não perca seu tempo provando isso. Não perca seu tempo demonstrando isso. Simplesmente seja, viva e procure essa misericórdia. Aceite esse convite que Jesus faz a essa mulher, porque é um convite que não é só para ela, é para todos nós. Vai chegar um determinado momento na sua vida, se não for hoje, que você vai estar em condição de pecado. E por que não reconhecer essa simplicidade, essa humildade de um Deus tão grande, que se fez tão pequeno para nós e que foi tão humilhado por nós? A gente vai reviver isso daqui uns dias, na Sexta-feira da Paixão e, né, no prosseguimento aí, no Sábado de Aleluia e possivelmente não, né? Vamos reviver isso no domingo de Páscoa, da ressurreição. O Sábado de Aleluia é o dia mais importante, é a missa mais importante da sua vida, então faça isso. Que é aquela que todo mundo... Mas vai com tempo, vai com paciência. Mas se prepare para essa missa. Vamos fazer dessa
como o Cleicin disse, né, vai ser a primeira Semana Santa dele, porque as outras foram só feriados. E eu acredito que para muita gente também era assim. E eu não estou aqui para julgar, porque eu sou uma dessas pessoas, nós somos assim. Então vamos fazer de verdade essa Semana Santa, vamos vivê-la de maneira santa, né, buscando essa misericórdia que Deus nos oferece, que Deus nos permite. E ter sabedoria, gente, porque as coisas não acontecem do dia para a noite. Sabe, como eu disse no começo, depois de quantos anos mesmo? 7 anos, né? Depois de 7 anos que muita coisa vai fazer sentido na minha vida. E as pessoas podem pensar do tipo, nossa, mas ela era catequista com 12 aninhos. Será que isso foi bom para mim? Lógico, outra coisa que eu quero falar para vocês. Nunca levem os erros de vocês, que hoje vocês consideram erros, que na época que vocês viviam não eram erros, como algo a ser deixado para trás, a ser esquecido. Cresçam. Acima de tudo, cresçam em cima de tudo aquilo que vocês já vivenciaram até hoje. É uma experiência única, porque Deus permitiu você viver isso. Foi a sua cruz, está sendo a sua cruz. E aquela história bobinha, né? Que todo mundo já ouviu essa história. Eu vou contar de novo. Daquela que... Vamos fazer bonitinho. O Balbino era um homem que estava reclamando muito da vida. Estava muito cansado, porque na casa dele estava muito difícil. Os pais dele não tinham compreensão do quão bom ele era, do quanto que ele tinha para oferecer ali. É uma história. É uma história da Tianinha. E ele estava querendo fazer o bem para os outros, mas ninguém entendia. E ele estava em busca de um amor verdadeiro, porque o sonho dele era ser pai e colocar uma camisa do Palmeiras no filho dele e levar ele para jogar bola. Tentar, né, Balbino? Quem sabe até lá você vai ter emagrecido, né? Enfim. Ou aprendido a jogar, enfim. E estava muito difícil para o Balbino. Na faculdade também as notas não estavam legais. Ele não sabia se ele ia passar nessa prova da OAB. Estava muito difícil. Mas ele não desistia. Ele continuava. E um dado momento ele se encontrou com Jesus na vida. E bateu aquele papo reto com Jesus. E falou, olha, cara, tá difícil. Não tem como você me levar em algum lugar aí. Eu sei que já fiquei sabendo que você tem uma sala aí que é cheia de cruzes aí. Não tem como você me deixar escolher uma aí pra mim, não. Porque a minha tá pesada demais, tá grande demais, tá difícil. Não tô dando conta, não. E Jesus, claro, Balbino, por que não? Mas me conta mais um pouco. Qual vai ser o nome do seu filho? E enquanto Balbino e Jesus iam conversando, Balbino ia dando uma olhada nas cruzes que se apresentavam. Umas eram pequenas, umas eram bem luminosas, outras eram maiores, outras eram fininhas, outras eram muito grossas. E o Balbino pegava não, essa é muito fina, essa aqui tá caindo, não, essa tá muito pesada. O Balbino vai e escolhe. Essa tá perfeita pra mim. Não é tão pesada, mas também não é muito leve. Não é tão grande, mas também não é tão pequena. É exata pro meu corpo. E, afinal das contas, a cruz do Balbino era a mesma que ele carregava. Era a mesma. Tinha as mesmas proporções. Era a cruz feita para o Balbino. Só que em outra cópia. Eu acredito que a gente é assim também. Às vezes a gente reclama. E Jesus deve pensar lá em cima, né? Mas nem tá tão pesado assim. Sabe? Às vezes Maria tá... Mas eu tô te ajudando daqui. Quem tem devoção a algum santo, né? Sim, eu sou muito devota a Santa Terezinha. Ela, mas minha filha, eu enfeitei ela cheia de rosa pra você ir sentindo o cheirinho dela. Sabe? Eu gosto muito de relacionar isso, sabe? Que faz a gente ter um certo conforto. Porque às vezes parece que é tão distante tudo isso que a gente lê aqui na Bíblia, né? Porque a fé é isso, né? É a crença em algo que a gente não vê, que a gente não pega. Mas a gente pode sentir as inspirações divinas que o Espírito Santo nos mostra. Eu faço estágio, eu estou no 3º ano de pedagogia, e eu faço estágio numa creche lá no Brasil. É bem contramão para mim, assim, é bem longe. Por onde eu moro aqui, né, na Policite. Toda quinta-feira eu tenho que ir com meu pai lá, e a gente sai mais cedo e vai para lá. E a gente passa por um monte de prostíbulos.
Chama CMEI Clarice Lispector. Então a gente tem que passar por um monte de prostíbulo para chegar lá. E eu vejo a realidade daquelas meninas lá e me dá muito medo. Porque algumas vezes, para mim voltar, não tem como a pessoa que vai me buscar na porta, que é um funcionário lá da loja. Às vezes ele não, porque lá é um buraco. Então às vezes a gente tem que sair da escola e chegar perto das mulheres lá. E muitas das vezes as pessoas que passam confundem. Ou não confundem ou fazem de propósito, né? Alguns homens passam lá e acabam mexendo com a gente, assim, e você fica naquela situação de desconforto, né? Eu sou muito chorona, chora. E esses dias eu questionei, eu falei, nossa, meu Deus, eu me sinto tão sozinha aqui, tão sozinha, parece que eu tô muito sozinha. E eu chego lá, não tem ninguém. Eu fico sentada num banquinho lá, morrendo de medo, com o terço na mão, rezando, assim, porque eu sou muito medrosa. E essa semana eu mandei pro Gabriel um áudio, né, Biel? Foi um áudio ou foi um vídeo? Acho que foi um áudio. Que eu não tava sozinha lá. Gente, eu olhei pro teto do lugar onde eu tava, tinha tanto passarinho. Tanto passarinho, que se eu fosse conversar com alguém que tava chegando para dar um bom dia, a pessoa não escutava. Tanto. E por a gente estar buscando essa pureza, eu consegui reconhecer que Jesus estava comigo ali. Se brincar São Francisco, Santa Terezinha. Então, assim, procure, gente, aproximar mais daquilo que vocês estão querendo viver, sabe? Viver isso de uma forma mais concreta, não só tão nesse mundo abstrato. Eu estudo, na pedagogia a gente estuda isso com as crianças e tem um teórico que chama Jean Piaget. E ele discute esses estágios da criança, que chega um dado momento que a criança tem que sair do estágio operatório para poder passar para o concreto. E é muito complicado, porque se não tiver um professor, um pedagogo, que auxilie isso, a criança perpassa em muitos anos e não consegue adquirir isso. E essa carência a gente vê nos dias de hoje. Tem muito professor que não consegue fazer isso. E assim tem que ser nós também na nossa vida espiritual. É necessário ter a vida espiritual, mas é necessário também a gente ter a nossa fé vivida, né? A nossa prática. Aqui no grupo nós temos o projeto. A gente não fica só aqui nessa reunião tradicional. Nós temos catequizando e temos um dos que mais mexe comigo, que é o Vem Pra Rua, do qual o nosso Júnior está responsável. E que a gente está sempre unido, sempre procurando viver o que a gente fala aqui e lá. E assim como Jesus fez o convite para ela, eu faço para vocês também, para mim mesma. Para que não só na Semana Santa, mas que para o resto da vida de vocês tenham o reconhecimento de que a gente não é isso tudo, não. Que a gente pensa que é. A gente pode ser muito mais. Com humildade, com pureza e com retidão. E não há mulher melhor do que Maria para nos exemplificar isso, né? A gente escuta falar muito pouco de Maria na Bíblia. Quão simples, quão humilde, quão serena. O filho dela morrendo daquela forma e ela não fez nada para impedir aquilo porque ela sabia que era necessário aquilo acontecer. E quantas vezes a gente recebe um não e não se contenta com um não? A gente fica batendo e não é assim, não, mas você não sabe meu lado, você não sei o quê, você não sei o que lá. E... acho que não é necessário isso. O que é certo é certo. E a gente tem que buscar por ele. A verdade nós já temos, gente. A gente tem que agradecer a Deus todos os dias por isso. Nós temos uma igreja, nós temos uma fé tamanha. E temos muitos exemplos aí nos dias de hoje. Rezo muito para a santidade do nosso Papa Francisco. Para que ele seja o próximo santo da nossa geração. E por que não nós, né? Sermos ele. O Biel, eu acho que daria um santo muito bonito, sabe? Assim, alto, daqueles bem alto mesmo, assim, né? Magrelo! Fica bonito. O Bobinho, eu acho que o negócio dele é ser verde, com o símbolo do Palmeiras, assim. Top. O Caio com alguma comida do lado, alguma massa, alguma... não sei. A Aninha com a orelha, tem que ter um santo com a orelha assim, uma orelha muito grande. Enfim, gente, já extrapolei meu tempo. E eu queria agradecer muito a oportunidade, principalmente pro Caio, né? Pro Júnior, pro Cleicinho, pro Pedro. A Aninha tá representando o Pedro aqui. De poder falar um pouquinho com essa voz de taquara rachada para vocês, porque
não é tão gratificante quando a gente sabe e não passa para as pessoas. Ele fez isso aqui. Ele foi para o Monte das Oliveiras, ele estava em um momento de oração e logo em seguida ele foi ensinar, ele foi evangelizar, ele foi pregar. E eu tenho essa sede assim, sabe? De você descobre uma coisa nova, ele sabe disso. Eu vejo uma coisa diferente, Biel, você tá sabendo que tá. Sejam assim também. A começar dentro de casa, a começar com os seus. Sabe? Nossa, saiu uma exortação nova do Papa Francisco, que é aquele livrinho, né, que ele faz. Procura ler, procura saber, para vocês terem opinião, para vocês saberem o que vocês devem seguir ou não, e para vocês não se decepcionarem tanto com a nossa igreja. Vamos buscar fazer a diferença, no pouco, no ordinário, mas vamos. Desculpa se eu não falei alguma coisa que vocês queriam ouvir hoje, mas as inspirações que eu tive foram essas. O que eu procurei estudar foi isso. E do que precisar, a gente está aí. E vamos viver a nossa Semana Santa dessa maneira reta, pura e principalmente humilde. Através disso a gente chega à santidade. Amém? Amém. Então tá bom. E leiam João capítulo 8 e Lucas 22. Capítulo 12.